Será que o Gominho é essa pessoa mesmo que o Felipe Campos está insinuando? Será que o Gominho agiu por interesse ou será que ele era amigo realmente da Preta Gil? Revelações bombásticas aqui a respeito do Gominho trazidas pelo Felipe Campos. Eu confesso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que ele estava esperando algo em troca? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. O meu nome é Guilherme Rodrigues. E aqui no meu canal eu tô sempre gravando vídeo de resenhas, testando produtos, vindo comentar pra vocês. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer vou reagir, na verdade, ao vídeo que o Felipe Campos postou recentemente a respeito do Gominho. E eu confesso que eu fiquei com a pulga muito atrás da orelha. Felipe Campos trouxe algumas insinuações a respeito do caráter do Gominho, supostamente, e eu fiquei meio com a pulga atrás do olho. Eu pensei, gente, será que o Gominho é realmente esse tipo de pessoa? E eu fiquei muito, assim, desconfiado e cheguei a realmente desconfiar de algumas coisas, e eu quero que vocês me acompanhem para a gente poder comentar sobre isso aqui. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês já deixarem um like aqui no meu vídeo, se inscrever aqui no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ativar o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Lembrando que é de graça e você vai estar me ajudando muito a crescer aqui no YouTube. Já deixa o like aí no vídeo, beleza? Que quando você deixa o like, o meu canal vai ser recomendado para outras pessoas. Então, sem mais delongas, bora entrar no assunto, né, do vídeo. Eu vou então colocar aqui ao lado e vou passar o vídeo e vou comentar algumas coisas a respeito desse corte do Felipe Campos, ok? E Gominho falou que está tudo bem entre ele e a família da Preta Gil. Que bom, né? Não, que bom, graças a Deus, né? Só não e tá graças na Mind, a... né? Não, ele só não tá mais na Mind, né? Que é a empresa que, inclusive, acho que bancava ele, né? E abrindo já... Bom, supostamente, logo no começo, o Felipe Campos já solta ali o veneno, né? Falando assim que a Mind, que é a empresa que era da Preta Gil, a Preta Gil era sócia, que o Gominho fazia parte dessa agência, era agenciado pela Mind, e o Felipe Campos já fala que ele era bancado, né, pela Mind. Então, assim, já começa soltando veneno, e a forma que ele fala também, dá pra perceber, no fim, ao longo desse vídeo, vai ficando muito claro que os dois já tinham algumas rusgas e uma rixa, entende? Com essa informação, olha, a sócia da Mind quebra o silêncio após saída de Gominho. Fátima Pissarra, um beijo pra você. Gominho não faz parte do casting da Mind, não faz mais parte do casting da Mind, agência de marketing de influência cofundada por Preta Gil e Fátima Pissarra, tá? A informação sobre a saída do apresentador foi divulgada pela coluna Outro Canal da Folha de São Paulo F5 e confirmada por Fátima, que conversou com a coluna da Fábia Oliveira, tá? O que disse Fátima Pissarra? Detalhe que o programa colocou no fundo uma foto do Gominho de quando ele tava assim mais gordo mesmo, né? E assim rindo bem, né? Assim, meio que pra quase que supostamente fazendo um escracho. De acordo com a empresária, o influenciador enviou uma mensagem nesta quinta-feira, que foi ontem, comunicando sua decisão de deixar o time de agenciados. Lógico, até porque a carreira dele tá em mega ascensão, né? Abre aspas, ele mandou uma mensagem linda dizendo que tem muita coisa acontecendo e que quer dar um tempo. Agradeceu por tudo, disse que quer manter a parceria com a gente, que mudamos muito a vida dele, comentou ela. Gente, calma que o bicho vai pegar. Daqui a pouco ele vai falar algumas coisas, fazer algumas suposições assim muito pesadas a respeito do Gominho. E vai ficar mais quente o negócio daqui a pouco. Ainda segundo Fátima, o clima foi de total respeito e carinho pela história que construíram juntos, tá? Ele disse que não vai ser agenciado, mas quer continuar perto. Respondi que ele sempre terá a Mind com ele e que as portas estarão abertas e que sempre faremos jobs juntos, completou. O contrato encerrado e sem multa. Gente, e eu acho engraçadíssimo porque supostamente, né, o Felipe Campos, ele tá com uma sobrancelha. Eu que sou formado na área de arte, sou formado em teatro, ele
a sobrancelha, né, quando você vai caracterizar um personagem, diz muito. E eu acho que é proposital essa sobrancelha dele, olha só, a sobrancelha dele tá até levantada. Ele fez uma coisa assim na sobrancelha que ela tá assim. E essa sobrancelha assim traz um aspecto mais de vilão. E eu acho que isso é tudo muito intencional, essa coisa dele soltar o veneno e essa sobrancelha arqueada assim, sabe? Ou será que é o excesso de, supostamente o excesso de botox? Porque tá dando pra ver que ele tá bem esticado e a sobrancelha, nossa, tá lá em cima, né? Tá quase fazendo um V. A saída acontece pouco mais de 10 dias após a morte de Preta Gil, vítima de um câncer coloretal. Gominho era um dos amigos mais próximos da artista e esteve ao seu lado durante o tratamento contra o câncer. Segundo a Folha de São Paulo, a decisão de deixar a Mind foi recebida com surpresa por funcionários da agência, mas ocorreu de forma tranquila, sem qualquer atrito. O contrato do influenciador de perfil mais flexível foi encerrado respeitando sua vontade sem cobrança de multa. E também nos últimos meses, a Mind, uma das maiores dos segmentos no país, passou por mudanças no elenco de influenciados, com saídas e novas contratações. Até o momento, o Gominho não se pronunciou publicamente sobre a decisão. Mas sabe aqueles... Eu quero deixar uma coisa clara. Que muita gente às vezes me procura no direct, né? Atacando, falando, você não tem respeito pelas pessoas, você fala, você é arrogante. Eu vou dizer uma coisa, eu não sou arrogante, eu não sou prepotente, eu não sou absolutamente nada. Será que você não é um pouco arrogante, um pouco prepotente? Não sei, é uma pergunta, né? Será? O meu compromisso é com o meu público, o meu compromisso é com aquilo que está por trás, mas por trás, bem por trás, inclusive de toda essa turma da Esperança, né? Turma da Esperança, a turma do respeito, mexeu com uma, mexeu com todas e a gente segue isso, tá? E a minha... Agora ele solta um veneno ali, falando sobre alguns grupos específicos que falam sobre respeito, sobre né, união no meio, e aí ele solta uma certa provocação, né? Desnecessário. Função é estar por trás disso. Tá? Já que ninguém escancara, aqui a gente não deixa barato. E a gente sabe que isso já deve ter acontecido assim. Olha, é o seguinte, olha, a Preta Gil morreu, agora não tem mais o que você vai fazer aqui, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse contrato, quem lutava por você aqui dentro já não está mais próximo, e o que acontece inclusive em grandes empresas e em grandes emissoras de televisão, quando muda inclusive as próprias cadeiras, né? Isso é tão comum. Eliana, será? Será que ele, sem querer ali, é um exemplo da Eliana? Porque logo quando o Silvio Santos morreu, né? A Eliana, que era uma pessoa super importante no SBT, logo quando o Silvio Santos faleceu, ela já trocou de emissora, né? Então, me parece assim, talvez não tenha sido intencional, mas tem uma conexão, né? Porque fica todo mundo segurando às vezes no saco de alguém que tá poderoso, e aí essa pessoa despenca. Quando essa pessoa despenca, todo mundo faz assim, pronto, corri. Correu por quê? Porque sabe que outra pessoa vai assumir. Aí fica esperando para também ficar lá puxando o saco de alguém que, se tomar banho de banheira, morre todo mundo afogado, sabe? Então, ou seja, Gominho não era diferente, pessoal. Eu não vou mudar em absolutamente, eu não vou tirar mais uma. Eu vejo o povo falando assim, ai, porque ele foi amigão até o final. Sabe, que amigão até o final, gente? Ele não foi na missa de sétimo dia. Ele foi... Gente, olha só. É inegável que o Gominho ele esteve ao lado da Preta Gil no momento que ela precisou muito. Claro, também tem o fato dela ser uma mulher rica, uma mulher poderosa, e óbvio que se ela fosse uma pessoa pobre, provavelmente muitas pessoas não teriam ficado ao lado dela e não teria tido uma comoção, e muito menos uma pessoa largaria a própria vida para ficar do lado. Porém, no caso da Preta Gil, até o esposo, de certa forma, abandonou ela, traiu ela, na verdade, e ela se separou. Mas no caso, eu acho que assim, é inegável que o Gominho esteve ao lado dela e apoiou ela no tratamento, ajudou ela ali até com banho, né, a cuidar,
a dar força nesse período em que ela não precisou tanto. Isso é inegável, né? Fazer retiro na montanha. Porque eu estou vivendo esse luto já há 2 semanas. Realmente eu também acho muito estranho, assim, você não ir nem na missa de 7º dia da sua amiga. Digamos que... Porque não é tanto também só por ela, entende? Mas é pela família dela também. A família tá de luto, a família tá sofrendo. E se você é um amigo que tá ali tendo mais força para suportar aquilo dali, vá pelos parentes, né, para poder apoiar. Então, eu acho que realmente fiquei um pouco assustado com o fato do Gominho não ir nem na missa de 7º dia da Preta Gil, que é muito estranho, né? Mas cada um reage de uma forma diante do luto. Então, não estou querendo julgar neste ponto, ok? Mas estranho. Aí ele foi, chegou no velório, faltando 5 minutos apenas. E essa história de que ele é super bem com a família, me desculpe, gente, não é. Tá? Não é. É óbvio que eu não vou revelar a fonte, é óbvio que eu não vou ficar falando aqui quem me conta as coisas e tal, mas não tem absolutamente... Aqui ele fala que a família, o Gominho não se dá tão bem com a família da Preta Gil. Mas eu acho que é aquilo, né? Ele se dava bem com a Preta Gil, que é a pessoa que importa. Então, eu acredito que isso foi importante. Ele esteve ao lado dela e ele era amigo dela. Agora, o que eu acho, assim, que me deixa com a pulga atrás da orelha, é porque o fato da Preta Gil estar passando por tudo que ela passou, um divórcio conturbado, ter sido traída e exposta publicamente em rede nacional e estar passando por um tratamento de câncer, me deixa assim a entender que ela possivelmente também estava mais fragilizada. E infelizmente, quando a pessoa fica mais fragilizada, muitas pessoas se aproximam para poder tentar sugar. Então, assim, não estou dizendo que o Gominho é esse tipo de pessoa, mas pessoas que têm dinheiro, que têm uma boa condição financeira, que têm um certo poder, têm que tomar cuidado com isso. Porque, infelizmente, quando estão mais fragilizadas, os abutres se aproximam para poder tentar tirar uma casquinha, né? Nada a ver, tá? Ou seja, ele sempre causou muita intriga, tanto entre família, como também entre amigos, e blá blá blá, respeite o luto. Aí vem aquele povo que é amigo dele, enfim, falar um monte. Eu quero que vocês se fodam, tá? Essa é a verdade. Fala, Titi. Não fala palavrão. Não pode falar palavrão. Eita, abaixou o nível, né? O Felipe Campos abaixou o nível. Agora até... Essa é a verdade. Fala, Titi. Não fala palavrão. Não pode falar. Até o rapaz que tá ali com ele corrige ele, né? Fala pra ele não falar palavrão. Baixou o nível total. Supostamente. Pode falar palavrão. Não, mas é um tanto mínimo estranho, né? A Preta morre 10 dias depois. Tudo bem, saiu ali de forma amigável com a Mind, mas não saiu antes, né? Não é estranho? A gente não sabe o que é, o que de fato tá acontecendo. O Gominho usou ali as redes sociais dele. Inclusive, eu não sei se foi diretamente pra você, viu, senhor Felipe Campos? Mas ele disse, larguem do meu pé, larguem do meu anjo, solta meu anjo, que eu tô bem quietinho, eu tô na fase da montanha, né? Que anjo. O Gominho foi pra um retiro espiritual numa região de montanha, me parece, nesse período, né, e por isso não compareceu à missa de 7º dia da Preta Gil. Que anjo, Diz que tá ali na... Mas ele foi pra montanha com boyzão, ele não... Então, diz que tá conhecendo o babado. Diz que quase estão se assumindo o namoro, então ele tá bem, Fê. Tá feliz, tá com boy novo. Tá com boy novo. Entendeu? E sobre isso, eu acho maravilhoso, né? Pelo menos você vai fazer, pelo menos alguma coisa tem que dar certo, né? Nem que seja a relação. Mas que o Gominho, sem dúvida alguma, eu sempre ele achei uma pessoa pernóstica, isso sem dúvida alguma, eu sempre achei e eu vou morrer dizendo isso. E se um dia ele quiser sentar e conversar e querer vir no programa, não pensem vocês que talvez eu não fale isso pra ele, eu falo sim, pessoal. Vocês já trabalharam juntos? Eu já trabalhei com ele lá no Muito Mais, quando era na época da Galisteu, e ele chegou na Band, no Muito Mais, que era na... Agora o Felipe Campos vai revelar que os dois já têm um certo atraque, um certo atrito há um tempo. E isso acho que justifica muito desse ranço por parte do Felipe
para com o Gominho. É, na Band. Na Band. E ele ficou incomodadíssimo com a minha chegada, quando eu cheguei. Ah, é? Sabe, uma pessoa que... sabe uma pessoa que vai fazendo coisinha por trás, assim, tipo, vai articulando por trás? Eu sei porque eu vivi isso e outras pessoas vieram me contar, sabe? Fazendo fofoquinha, fazendo coisinha, Sei. entendeu? Então, supostamente, o Felipe Campos está acusando o Gominho de que quando eles trabalharam juntos, o Gominho se sentiu incomodado com a presença do Felipe Campos e começou a fazer fofoca, tentou, inclusive ele vai relatar daqui a pouco, em que ele tentou fazer pessoas famosas, como a Adriane Galisteu, meio que se afastar do Felipe Campos. Então, assim, gente, alguns relatos assim que me deixaram chocado e vamos lá. Inclusive, na época, teve um prêmio aí, que eu não suporto, um tal de prêmio que tem até hoje, que a Galisteu foi receber esse prêmio, inclusive chegou com ele, né? Pois ele, sabe o que ele fez? Ele, na hora que ele me viu, ele fez questão de tirar a Galisteu, passar com ela por um outro lado para que ela não me cumprimentasse. Nossa. Mas eu sempre fui muito cara de pau e eu fui atrás, né? Aí eu fui atrás e cheguei e falei: fala, Adri! Aí ele me... Então eu acho que ele tentava fazer isso, inclusive, com a própria Adriane Galisteu, mas ele não conseguiu, até porque a Adriane Galisteu é dona de uma personalidade absurda e saca rapidamente quem são as pessoas, né? E aí o que aconteceu? Ele foi navegando até que ele aportou, inclusive, na própria Preta Gil. E ali, isso aconteceu de verdade, então não adianta vir com um papinho pra cima de mim. Nesse momento eu já fiquei com a pulga atrás da orelha se ele tá supostamente insinuando de que o Boninho estava se aproveitando da Preta Gil. O que eu acho assim, né, gente? Eu, sinceramente, nessa vida não coloco a mão no fogo por ninguém. Porque, infelizmente, o que mais tem por aí é gente aproveitadora, gente que quer se dar bem. Inclusive, esse fato aí do Gominho já tá engatando um relacionamento, eu acho que tem que ficar ligado, né? Porque agora muita gente vai se aproximar dele porque ele tá num hype. Ouvi dizer aí que a Preta Gil deixou um dinheiro para ele, na casa dos milhões. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, com as pessoas que se aproveitam, né? Com os aproveitadores. Não adianta, porque eu sei exatamente das verdades, tá? Eu não vou abrir fonte, claro que não, porque fonte a gente não revela. Nós temos fontes, são 30 anos de trabalho. Para fazer fonte para você ter fontes é difícil, é complicado. E uma coisa vocês fiquem sabendo, tá? Todas as fontes que todos os outros colunistas ou então essa galera de entretenimento, meus colegas jornalistas têm, são sempre as mesmas. Então, ou seja, o que acontece? Não é porque, às vezes, a gente... porque o fulano tá dando isso, fulano tá dando aquilo. Não, pra mim tanto faz. Só que tem horas que a gente escolhe em qual cumbuca a gente vai enfiar a nossa mão, né? Então agora, na minha opinião, desculpa, o Gominho, sem dúvida, ele tem realmente problema com a família, ele teve agora o desligamento com a Mind, justamente por causa disso, pessoal. Sabe? Por causa que a Preta Gil morreu mesmo. E é isso, mano. Gente, polêmica então. O Felipe Campos mais uma vez polemizando, agora aí revelando algumas questões a respeito do Gominho. Eu confesso que depois que eu vi esse vídeo e ele citou algumas coisas, eu fiquei parando pra pensar. Continuo achando assim que supostamente o Felipe Campos tem um certo exagero. Ele é uma pessoa, assim, infelizmente, muito venenosa, tenta atacar e tenta colocar só o lado dele. Tem pessoas que ele defende, tem pessoas que ele ataca, mas na mídia a gente vê que todo mundo tem um pouco esse lado. Mas eu não gosto, não sigo ele, acho que infelizmente ele é um pouco assim, supostamente muito venenoso, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha em relação ao Gominho, porque realmente, se a gente parar pra pensar, tem algumas situações um pouco estranhas ali, né? Então, assim, ser humano é ser humano. A gente nunca sabe em quem a gente pode confiar 100%. Uma coisa é inegável. O Gominho esteve ao lado da Preta Gil no momento que ela mais precisou, abdicou da própria vida e ali ficou com ela por mais de 2 anos durante o tratamento de câncer dela. Então, isso é inegável. Ninguém pode mudar isso. Espero acreditar que o Gominho fez isso de bom coração e que ele seja uma pessoa do bem, que ele realmente amava a Preta Gil, e que agora ele está querendo seguir a vida dele.
Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito desse vídeo e dessas polêmicas, se vocês também ficaram com a pulga atrás da orelha ou não. Deixa o like aqui no meu vídeo, se inscreva aqui no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!